Bom dia, graça e paz. Bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma conexão das 6 para juntos adorarmos, engrandecermos, meditarmos a palavra de Deus. Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça, que a paz do Senhor entre em nossos corações, que nós possamos sair dessa live mais do que abençoados, mas fortalecidos no Senhor. Nós estamos aqui no mês de maio, hoje dia 15 de maio, e nós estamos declarando juntos o poder da palavra de Deus sobre a vida da igreja, sobre a vida do seu povo, e eu tenho certeza que Deus continuará nos sustentando, nos fortalecendo por intermédio da sua palavra. Hoje o texto está em Salmos 125. Salmos 125. Salmos de número 125. Nosso texto base para hoje, para nossa leitura bíblica, para nós entendermos aquilo que Deus tem preparado, a porção para esse dia. Está no Salmos poderoso, Salmos aí de poder para nossa vida. Salmos 125. Diz assim, a partir do verso de número 2, ou o verso de número 2, 125, verso 2. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora como para sempre. A igreja como um todo está assegurada por Deus além do alcance do dano. Ela é habilidosamente esguarnecida pela onipotência e está fortalecida dentro das fidedignas alianças do pacto. Quantas vezes a igreja foi atacada, mas quantas vezes ela saiu vitoriosa? O número de suas batalhas é exatamente o número das suas vitórias. Os inimigos têm se levantado contra ela. Eles se cresceram, a cercaram como abelhas, mas em nome de Deus ela os destruiu. O touro de Baçã tem se levantado. O touro de Baçã e o cão de Belial e os poderosos e os significantes, todos conspiraram para derrubar a igreja. Mas aquele que está assentado nos céus riu deles. O Senhor os teve em desprezo, e sua igreja tem sido como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Olhe agora para o rolo da história e leia como a igreja tem sido fortalecida por Deus quando ferozmente atacada por homens. O texto que nós acabamos de ler fala da certeza da vitória do povo de Deus. Os Salmos começa trazendo a essência
dizendo que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, ou que não pode ser abalado, mas permanece para todo o sempre. Essa é a certeza da nossa vitória, a confiança em Deus. A igreja, como tudo, é assegurada pela palavra de Deus e pela promessa que está sobre a vida dela de ser vitoriosa, mediante a todos os conflitos e mediante a todas as situações. Como os montes de Jerusalém cercam ela, assim o Senhor protege o seu povo desde agora para todo sempre. Deus está dizendo, Jerusalém, a cidade do Senhor, ela é protegida por montes, cercadas, guardadas. Assim eu, Senhor, protejo a minha igreja. E a igreja aqui, Deus não está falando de templos. A igreja aqui, Deus não está falando de instituições religiosas. A igreja aqui, Deus está falando de pessoas. Eu, você, somos a igreja de Cristo. Somos guardados por Ele. Somos fortalecidos dentro desse pacto, dessa aliança. Há uma aliança, há um pacto com você, comigo, conosco como igreja. E o pacto é que nós passaremos sim por aflições, mas que nós a venceremos se tivermos bom ânimo, se confiarmos as palavras de Deus. Quantas vezes a igreja foi atacada, quantas vezes as batalhas se levantaram contra a igreja, mas do mesmo número de batalhas que se levantou, também foram os mesmos números de vitórias que Deus entregou para o seu povo. O mesmo número de batalhas e de inimigos que se levantaram e cercaram a igreja como touro de Baçã, que diz a palavra, como abelhas. O nome do Senhor, o nome de Deus, em nome de Deus, ela os destruiu, ela os derrubou. Todos que se levantaram, todos que conspiraram, todos que tentaram contra a igreja sucumbiu, caiu. O que significa é que aquele que está sentado no trono, ele é fiel para cumprir a sua palavra. É fiel para cumprir a sua promessa. E a certeza que nós temos é que podemos até passar por aflições, por provações, por dificuldade. Mas a vitória vem do Senhor, nosso Deus. Ele nos garantiu, Ele nos prometeu, Ele declarou por intermédio da sua palavra que nele nós somos mais do que vencedores. Que nele nós somos mais do que campeões. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olhe para a palavra, olhe para a Bíblia e veja o quanto a igreja tem sido fortalecida por Deus, edificada por Deus. E o quanto ela foi também ferozmente atacada por homens. Quantos discípulos, quantos profetas, quantos servos e servas do Senhor foram atacados, perseguidos, tentaram contra eles, mas em tudo Deus deu a eles vitória. Em tudo Deus os fortaleceu. Porque a certeza que nós temos é que se confiamos no Senhor, somos guardados. Se confiamos no Senhor, somos protegidos. Se confiamos no Senhor, os ímpios não prevalecerão.
contra a igreja do Senhor, contra a casa do Senhor, porque o Senhor trata com bondade, o Senhor trata com segurança aquele que tem um coração inteiro nele, aquele que se entrega por completo a ele e o desvia de caminhos tortuosos, o desvia de caminhos aonde o inimigo tentará contra a vida dele, porque o Senhor derramará todo o castigo sobre aqueles que tentarem contra o povo de Deus, porque a promessa de Deus é essa: haverá paz sobre Israel. Nós somos o Israel de Deus, o povo escolhido. E a promessa de Deus é que a paz nos alcançará. Então acredite, você pode estar passando um dia tribuloso. Você pode estar enfrentando o maior problema da sua vida. Você pode estar enfrentando o maior deserto da tua vida nesse exato momento. A maior dificuldade pode estar batendo na porta da sua casa. Você pode estar me ouvindo aqui dizendo: pastor, eu estou passando uma prova, eu estou passando uma luta, eu estou passando uma perseguição. Pastor, eu estou enfrentando uma dificuldade. Talvez você não imaginava enfrentar tudo que você está enfrentando. Talvez você não imaginava passar por tudo que você está passando. E você está dizendo: pastor, por que tantos problemas? Por que tantas dificuldades? Porque os inimigos sempre se levantaram contra os escolhidos. Eles sempre tentaram contra a igreja. Mas a nossa certeza é que se confiarmos em Deus, se colocarmos o nosso coração inteiro diante de Deus, Salmo 125, verso 1, 2, 3, e em diante vai dizer: se confiamos nele, seremos como o monte de Sião. Seremos como Jerusalém, cercada por montes, e os inimigos não prevaleceriam ou não prevalecerão contra nós. Então tenha certeza que tudo que você está enfrentando já caiu por terra, porque você está sobre uma promessa. E a promessa é: a paz será o seu sustento, e haverá paz em Israel. Israel viverá a paz. O controle de Deus está sobre a sua vida. Então acredite, nenhuma prova é para sempre, nenhum deserto é para sempre, nenhuma perseguição é para sempre, nenhuma dificuldade é para sempre. Tudo isso é para escrever na história a sua vitória, é para escrever na história o seu milagre, é para escrever na história o quanto Deus foi bom com você e o quanto Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Então glorifique a Deus por isso. Exalte a Deus por isso. Porque uma coisa nós temos certeza: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Essa é a nossa convicção. Porque ele disse: vocês terão aflição, vocês terão provação, vocês terão lutas. Mas eu digo uma coisa para vocês: tem de bom ânimo, eu venci. E vocês, comigo, também vencerão em nome de Jesus. Então creia que a luta pode se levantar, mas a vitória é sua, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Deus sempre estará com você em todo o tempo, se você permanecer confiando nele. Pastor, e a luta? Ela vai passar. E a dificuldade? Ela vai passar. Só resista, só permaneça, só persista, crendo, orando e adorando. Porque enquanto você permanece diante do mar, Deus está enviando um vento para abrir e você passar. Enquanto você permanece diante das muralhas, Deus está enviando um terremoto e as muralhas vão cair por terra. Enquanto você permanece debaixo da palavra, Deus envia o maná. Enquanto você permanece debaixo de Deus, da mão de Deus, Deus envia socorro, Deus envia nuvem, Deus envia coluna de fogo, Deus te guarda, Deus te protege,
Deus sempre estará com você. Então não se preocupe, se levantaram, o inimigo tentou, a prova chegou, a luta, pastor, está sobre a minha vida, acredite. Deus já decretou isso na sua palavra. A vitória é sua, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã, e a nossa oração é de gratidão, porque ainda que nós passamos por lutas e por provas, nós temos uma certeza, que Deus está nos guardando e a vitória vai chegar sobre a nossa vida. Deus, eu quero orar por esse irmão e por essa irmã que o Senhor conhece. O Senhor sonda o nosso coração. O Senhor sonda as nossas intenções. O Senhor conhece, Pai, o profundo da nossa alma. E quantas das vezes nós olhamos para o tamanho da prova, para o tamanho da luta e pensamos, eu não vou conseguir. Quantas das vezes olhamos para o tamanho da dificuldade, do deserto que nós estamos enfrentando e pensamos, não vou chegar lá. Deus, quantas das vezes olhamos para o tamanho da provação e pensamos, eu vou desistir. Porque, Senhor, somos humanos. Vivemos o momento e sentimos a intensidade da prova. E muitas das vezes esquecemos daquilo que o Senhor nos prometeu. E eu quero pedir nessa oração, Espírito Santo, edifica a fé do meu irmão, da minha irmã, fortaleça ele, edifica-nos, para que nós continuemos acreditando na sua promessa e na sua palavra. Ainda que a luta, ainda que o deserto, ainda que a dificuldade, ainda que o vento se levante contra nós, que nós continuamos permanecendo em fé, acreditando, confiando e declarando que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Senhor, essa pessoa que me ouve talvez está enfrentando uma dificuldade tão grande que as forças acabaram, que a fé está abalada. Essa pessoa que me ouve, que está passando por uma prova que ela nem imaginou que passaria, um problema que fugiu do controle dela. Mas a sua palavra diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Pai, os que confiam no Senhor serão como Jerusalém, cercadas por montes, protegida, guardada pelo Senhor. Senhor, livrada pelo Senhor. Então, Senhor, cerca essa pessoa, cerca meu irmão, minha irmã, e acrescenta fé neles. Faça, Senhor, com que eles vejam o seu milagre acontecer. Que o mar se abra, que o vento se acalme, que haja bonança, que haja maná, que haja providência, que haja recurso do céu, intervenção do céu, e que mais uma vez o Senhor mostre que o Senhor é na vida do teu povo, que o Senhor é na vida dele, na vida dela. Eu assim profetizo, eu assim declaro e eu assim determino em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tenha certeza que a vitória é sua pelo sangue de Jesus. Queridos, hoje dia 15 de maio e nosso texto para leitura bíblica anual. Nós estamos num plano de leitura bíblica anual juntos. E você que acompanha essa live, você que está conosco todos os dias, de segunda a sexta, está sendo direcionado a textos bíblicos para você ler a Bíblia em um ano e meditar na palavra de Deus. Então hoje, dia 15 de maio, nosso texto bíblico está em 1 Crônicas, no capítulo 20, 21, 22 e 23. Capítulo 20, 21, 22 e 23 de 1 Crônicas. Eu te desafio a ler, a meditar e a crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. E juntos nós se tornaremos mais fortes. Estaremos aqui amanhã, nesse mesmo horário, adorando a Deus e meditando em mais uma palavra, em mais uma direção com Deus. Convide alguém,
convide um amigo, convide alguma pessoa, envie esse link. Você que me segue aqui pelo Instagram, o link sempre fica ali no Stories. Você que me segue pelo WhatsApp, também o link está lá. Você convida alguém, envia essa mensagem para alguém que você acha que precisa ouvir e convide, venha conosco amanhã nesse desafio, dar as suas primícias, os primeiros momentos do seu dia ao Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.